Graça e paz, Deus abençoe todos os irmãos que estão conectados conosco e que vão participar deste grande culto. Nós estamos aqui em Presidente Bernardes fazendo este culto para a adoração ao Senhor. E você é o nosso convidado. Eu peço que os irmãos, onde você estiver, você mande convite para os seus familiares, faça com que outras pessoas sejam evangelizadas através da sua rede social. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 15, o versículo de número 5. Gênesis 15, versículo 5. Diz a palavra do Senhor: Então o levou para fora e disse: Olhe agora para as estrelas dos céus, e se pode contar. E disse: Assim será a tua descendência. E creu nele, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Irmãos, todos nós sabemos qual é o cenário dessa história, o pano de fundo. Sabemos que Abraão, na sua capacidade, não tinha condições de ter descendência. Era um homem velho, a sua esposa, já com a sua madre encerrada, não tinha condições de ter filhos. Mas o Senhor prometeu, levando ele para fora, pedindo que ele olhasse para as estrelas e a contasse. E o Senhor falou: assim será a sua descendência. Um homem já velho, sua esposa velha, impossível aos olhos dos homens. O que eu quero dizer com isso? Há momentos na nossa vida que nós olhamos e achamos que nada vai dar certo. Nós estamos vivendo um momento de desemprego, de calamidade, enfermidade, e às vezes a nossa fé ela é abalada, mas nós temos que crer na promessa do Senhor. O Senhor, ele tem o controle de toda a situação. Queridos, a nossa segurança, a nossa força é o Senhor. Nós não estamos correndo perigo quando estamos nas mãos de Deus. Então Abraão creu. A palavra do Senhor diz que ele creu na promessa. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Bispo, está difícil, creia. Bispo, a situação está assim, continue crendo. O fim é melhor do que o começo. Isso é coisa gloriosa. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor em dias difíceis, lá na frente nós podemos olhar para trás e podemos ver que valeu a pena. Valeu a pena. Queridos, a igreja, o povo de Deus, sempre passou por dificuldades em alguns momentos, mas passaram. Vai passar. Olha para quem está do seu lado aí, para alguém da tua família, e diz: isso vai passar. Deus está conosco, e isso vai passar, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor diz que ele creu no Senhor, e isso foi imputado por justiça, porque ele creu. A questão está em crer. A questão está nós estarmos com os nossos olhos fitos na promessa, naquilo que ele diz, e não nas circunstâncias. Repita comigo: eu não estou correndo perigo. Minha família não está correndo perigo. Tudo pode estar dizendo ao contrário, mas nós vamos continuar dizendo: eu não estou correndo perigo. Por quê, bispo? Porque quando nós estamos nas mãos de Deus, nós não estamos correndo perigo. Amém? Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e querido Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar a casa, o trabalho deste homem e desta mulher. Senhor, talvez ele está assistindo dentro do carro, ou seja, em algum lugar, ele está assistindo este culto, participando deste culto, e que o Senhor venha tocar, abençoar a vida dele, abençoar a vida dela, que o Senhor possa quebrar os grilhões, tudo aquilo que está aprisionando, amarrando, todo medo, toda ansiedade, preocupação, seja destruída, e que a fé seja ativada no mais interior, no mais profundo do interior deste homem, desta mulher, no nome de Jesus. Faça nascer rios de água viva, faça nascer, Senhor, perseverança, confiança, paz e alegria na vida deste homem e desta mulher. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, e este culto, Senhor, não é para homem, nós dedicamos esse culto ao Senhor. Por isso louvamos nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? O presbítero Marcos está aqui, e ele vai louvar o Senhor. E enquanto ele louva o Senhor, desligue tudo aí na sua casa e cante conosco, no nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Quer cumprimentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Isso me faz lembrar quando a gente começou a transmitir. Parece que a gente está voltando ao tempo de novo. Parece que a gente
Faz dias atrás que a gente estava aqui transmitindo a live para o povo de Deus, transmitindo a palavra de Deus para aqueles que não podem estar conosco aqui. E um vírus fez que a gente voltasse ao tempo e refletisse em tudo que a gente está fazendo diante de Deus. Será que tudo isso que nós estamos iniciando, igreja, é dos agrados do nome do Senhor? Será que tudo que nós estamos vivenciando nesse tempo, acabamos de começar um ano, e parece que as coisas não mudou, sabe? As coisas não mudou, mas aqueles que esperam no Senhor eles são firmados, eles não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Nesta noite eu quero convidar você, meu irmão, a louvar o nome do Senhor junto comigo. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Cante comigo aí. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Será que você pode dizer comigo? Santo, 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 quero estar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Diga, quero estar presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria. Diga
aconteceu muitas coisas aqui em Presidente Bernardes. Com esses dias, sabe, algumas mortes vêm acontecendo e tem feito muitas pessoas pensar na vida. Tem muitas pessoas feito pessoas pensar no valor que elas estão dando pela sua própria vida, sabe? Às vezes não dá para imaginar como essas pessoas partiram, mas para fazer essa pergunta é somente para Deus, porque o tempo dela já se foi por aqui. Mas o que eu e você estamos fazendo pela oportunidade que Deus tem dado para mim e para você, sabe? Às vezes a gente não fazemos nada, só ficamos questionando a nós mesmos, ficamos murmurando, sabe? Ficamos procurando defeito em mão, sabe? Ficamos aí de cara virado com família. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que nada disso vai levar você a lugar nenhum. O que faz você andar, caminhar diante da presença do Senhor é você estando bem com todo mundo. Deus tem me feito entender estas coisas, sabe? As pessoas, nós vemos sobre essa terra, passamos sobre esta terra e iremos para um lugar. Mas o lugar, quem decide não é Deus. Quem decide não é Jesus, porque Ele deixou a oportunidade para mim e para você. Quem decide essa oportunidade é você, é eu. E se você nesta noite deseja ir para um lugar aonde eu mesmo quero ir também, meu irmão, adore o Senhor, sabe? Olha, não perca a oportunidade, deixa a inimizade de lado. Isso não vai trazer nada para mim e para você, sabe? Isso só vai trazer consequência, peso, remorso, desavença, sabe? Arrogância. E Deus não quer isso para a minha vida, para a tua vida. Ama quando você pode amar, faça como você pode fazer hoje, porque o tempo que Deus tem dado para mim e para você é hoje. A alegria dele é nossa força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Oh, aleluias. Que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que você possa exaltar o nome do Senhor. Não perca a oportunidade de adorar a Deus, sabe? O que atrasa a própria vida é você mesmo. O que te atrasa é você mesmo. Você não cresce por causa de você mesmo. Você não tem resultado por causa de você mesmo. Porque o maior problema que existe na tua vida é você mesmo. E você fica colocando defeito nas coisas, você fica colocando defeito nas pessoas. Quero falar uma coisa para você: enquanto você não aceitar, você nunca vai melhorar. Enquanto você não refletir e ver verdadeiramente que o erro é você, você nunca vai crescer. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que Ele nunca vai te deixar. Você tem um Deus, nós temos um Deus que está conosco todos os dias, meu irmão. Ele está todo dia comigo, todo dia com você, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade. O nosso Deus está conosco, mesmo na pobreza, mesmo na riqueza. Deus está conosco, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Será que você pode dizer isso? Eu tenho um Deus
essa luta me mata, desespero me toma. Tá doendo, né? Por mais pressão seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga comigo isso nessa noite. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro toda uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga comigo isso nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas se preocupando uma com o outro. Hoje, por acaso, entrei no meu Facebook e vi pessoas postando. Se você precisar de algo, não fique com vergonha não, meu irmão, porque vergonha não leva ninguém para lugar nenhum. Se você precisa de alimento, se você está passando fome, se o teu filho está passando fome, pode me chamar, que pelo menos alguma coisa eu posso fazer por você. E isso é sinal que Deus está trabalhando. E isso é sinal que Deus está convencendo o ser humano a preocupar com outro ser humano. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: você tem que amar o teu próximo.
como a ti mesmo. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e isso é lindo demais, sabe? É sinal que a presença do Senhor está invadindo todo aquele ser humano, porque Ele está se preocupando com as pessoas, Ele está se preocupando com as pessoas que estão em fora passando fome. Tem pai de família que perdeu o serviço, tem pai de família que não tem um sustento de casa, o celeiro está vazio, mas as pessoas estão se colocando na brecha para ajudar um ao outro, sem importar que às vezes vai faltar para ele também. Isso é lindo. Isso não tem outra explicação, meu irmão. Não tem explicação. Isso é sinal que Jesus está trabalhando. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, diga comigo, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu agradeço a oportunidade pelo poder do nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos, nós cantamos e adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós entregamos ao Senhor a nossa adoração, as nossas orações. Mas agora é a hora de Deus falar conosco através dos seus servos. É o momento da palavra, o momento da pregação. E aonde você está agora, eu gostaria que você se conectasse, que você não deixasse de maneira alguma escapar nenhuma palavra que vai sair do altar hoje para a tua vida. Está conosco o nosso evangelista Jorge Felipe. Ele é pastor lá em Santo Anastácio e ele está com a responsabilidade para ministrar a palavra aos nossos corações. Vamos receber o nosso irmão. Paizinho amado e querido, que está o teu servo. Usa ele, Senhor, para falar conosco, alimentando, trazendo paz ao nosso coração, porque sabemos que o Senhor fala no meio da igreja. Sabemos que o Senhor é um Deus vivo. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração preparado para receber a tua semente. Por isso, Senhor, usa o teu servo, abençoa sua esposa, seus filhos, sua casa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos ficar atentos agora à palavra de Deus, queridos. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, nós estamos verdadeiramente passando por um momento difícil, um momento de, eu diria assim, de regressão por conta dessa pandemia. Mas eu creio e continuo afirmando que em tudo existe um propósito de Deus. Eu quero aqui expressar os meus sentimentos, as famílias enlutadas dessa cidade, a família do nosso querido Dr. Hélio, a família daquela jovem que perdeu a sua vida muito precocemente, a Isabela. Que Deus possa abençoar, que Deus possa confortar o coração de cada uma dessas famílias em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu trago uma palavra da parte de Deus para ser compartilhada com a igreja do Senhor nessa noite. Quando
o bispo Carlos Leandro, ele iniciou o culto dessa noite falando a respeito de Abraão, o meu coração se encheu de alegria, porque esta era a mensagem que o Senhor havia colocado também dentro do meu coração, para falar a respeito de Abraão, um grande homem de Deus, que teve a sua promessa cumprida por nosso Deus, porque ele perseverou. A palavra de Deus que eu quero ler junto com a amada igreja se encontra no livro de Gênesis, mas a partir do capítulo de número 22, nós vamos ler alguns capítulos da palavra do Senhor para a meditação dessa noite. E eu peço a você, esteja em estado de oração, esteja com seu espírito voltado para as coisas de Deus, porque eu creio que Deus, Ele quer falar conosco nessa noite, através da sua palavra. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, vamos ler a palavra santa do Senhor. Palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, Gênesis 22, a partir do versículo de número 1. E depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova e lhe disse: Abraão, eis que lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar onde Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, e então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E tomou Abraão além o holocausto, e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. E respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque: eis que vejo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. E chegando ao lugar onde Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo de número 22 do livro de Gênesis, ele nos mostra a maior provação na vida deste homem de Deus. Este homem, ele recebeu a promessa do Senhor. Ainda há pouco, nós vimos aqui, eu diria que a introdução pelo bispo Carlos Leandro, falando a respeito daquilo que Deus havia designado sobre a vida de Abraão, a promessa de Deus sobre a vida daquele homem. E a palavra diz que ele creu naquilo que era a promessa de Deus, quando o Senhor prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação. Este homem ficou conhecido pela sua fé. Esse homem, ele ficou conhecido por tudo aquilo que ele fez, e a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 4, versículo número 11, que ele é conhecido como o pai da fé. Eu diria assim, conhecido como o pai
daquele que tem fé. Mas a fé de Abraão, muitas vezes nós vamos olhar e vamos falar assim: a fé dele é diferente da nossa fé. Existia algo na fé deste homem. E é isso, amada e querida igreja, que nós queremos compartilhar com a igreja nesta noite. Pelo menos quatro características da fé de Abraão. E este é o tema para esta noite. 4 características da fé de Abraão. Este homem, Abraão, a história dele é muito linda na palavra de Deus. E nós vemos, que com o passar do tempo, parece que a promessa de Deus ficava longe, de acontecer na vida daquele homem. Mas Deus, no determinado tempo que ele havia projetado, Abraão, ele é abençoado e agora ele tem um filho chamado Isaac. E Deus, ele quer colocar em prova a fidelidade, a fé deste homem chamado Abraão. E agora o Senhor, ele chega com uma nova proposta. Como que é a fé que Abraão tem dentro do seu coração? Como que é? Então, 4 características se destacam dentre muitas outras que nós podíamos tirar de ensinamento dentro dessa palavra. Mas a primeira característica é que a fé de Abraão, ela se manifesta em tempos difíceis. O versículo de número 2, Deus, ele fala com Abraão dizendo assim: toma o teu filho. E agora Deus, ele vai fazer Abraão lembrar. Por quê? Porque Deus fala para ele assim: o seu único, era o único filho que ele tinha. E Deus, para ser mais incisivo naquilo que ele estava pedindo, ele fala assim: aquele que você ama, que era para tornar a situação mais difícil, e oferece ele para mim em sacrifício. Irmãos, aquele momento na vida de Abraão era um momento difícil. Ele precisava tomar um posicionamento diante daquela situação. Ele passou por um momento difícil, e naquele momento de dificuldade, a fé de Abraão, ela foi manifesta. Ele, quando recebeu essa proposta de Deus, dizendo assim: olha, pega o teu filho, o teu único, aquele a quem você ama, ele permaneceu firme na fé. Ele permaneceu firme naquela proposta. Deus havia dado para ele aquilo que ele mais desejava. E agora Deus está falando para ele assim: olha, Abraão, você tem um filho, não tem? Tenho, Senhor. Foi o Senhor que me deu. Você ama seu filho, Abraão? Eu amo. Você tem mais algum filho? Não, eu não tenho. Então eu quero que você ofereça esse seu filho em holocausto, para provar que você me ama. Nesse momento, Abraão, ele preferiu guardar o seu relacionamento com Deus e permanecer firme no propósito dele com Deus. Era uma decisão difícil que ele tinha que tomar, era algo que não era fácil para ele como pai fazer, mas a Bíblia vai mostrar para nós que ele teve que manifestar a sua fé num tempo difícil. Irmãos, nós estamos passando, não é verdade? Por tempo difícil. E você sabe, irmãos, o que a gente percebe com grande facilidade, isso não precisa ter nem muita sabedoria, é que no tempo da bonança, no tempo de quando tudo vai bem, a gente nem precisa ter fé, não é verdade? Porque tudo vai bem, tudo é fácil, você não precisa tomar grandes decisões. Mas o difícil é permanecer com fé quando os tempos difíceis chegam na nossa vida. A segunda característica da fé de Abraão
é que ele tinha uma fé obediente à palavra de Deus. Ele recebe a palavra de Deus na sua vida dizendo assim: olha, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho e vai para as terras de Moriá e me oferece ele em holocausto em um daqueles montes a qual eu vou te mostrar. O versículo de número 3 do capítulo 22 vai dizer que Abraão, ele se levantou de madrugada para cumprir aquilo que Deus havia pedido para ele, mesmo não querendo, mesmo sofrendo, porque ele amava o seu filho, mesmo com o coração machucado, ele preferiu ter a obediência àquilo que dizia a palavra de Deus. O que Deus falou para Abraão: oferece para mim o teu filho. No outro dia de madrugada, ele se levantou para cumprir aquilo que Deus havia falado na sua palavra. Amém, amados? Glorificado seja o santo nome do Senhor. Abraão, ele tinha uma fé obediente. Aquilo que Deus lhe falava para ele era uma lei, e ele estava disposto a cumprir aquilo que Deus estava falando. Toma seu filho, Abraão. Ele tomou. Agora Abraão oferece ele se levantou para poder fazer esse sacrifício a Deus. A terceira característica da fé de Abraão é que Abraão, ele tinha uma fé cheia de esperança. A fé de Abraão era uma fé que era cheia de esperança. O versículo de número 3 fala que quando Abraão avistou de longe o local a que Deus o havia designado, ele fala agora para os seus servos: olha, vocês vão ficar aqui com o jumento, mas eu e o menino, nós iremos lá, sacrificaremos a Deus e voltaremos novamente para junto de vós. Abraão, ele tinha uma fé tão cheia de esperança, que dentro do seu coração, Abraão, ele não sabia o que ia acontecer na subida desse monte, mas a esperança dentro do seu coração falava que ele ia subir, mas que ele voltaria com o seu filho de novo para junto daqueles homens que estavam esperando, que ele voltaria com o teu filho para casa e o devolveria nos braços da mãe com saúde. A fé de Abraão era uma fé cheia de esperança. E uma quarta característica que eu vejo na fé de Abraão é que a fé de Abraão era uma fé perseverante. Lá no versículo de número 10, a palavra de Deus vai dizer para nós que quando Abraão chegou lá no local que Deus o havia enviado, ele estendeu as mãos, ele pegou a faca, o cutelo, e ele estendeu o cutelo para poder sacrificar o menino. E naquele momento ele ouve uma voz vinda do céu, porque o anjo de Deus apareceu e falou com ele, falou assim: ô Abraão, não precisa sacrificar o menino, porque agora eu compreendi que você ama a Deus e que você é fiel. Amém? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, Abraão, ele preferiu permanecer no centro da vontade de Deus, porque ele tinha fé que Deus, que havia feito esse milagre tremendo na tua vida, era o Deus que era capaz de mudar aquela situação. Agora, irmãos, nessa situação que nós estamos vivendo, a situação a qual nós estamos enfrentando, ela não é fácil, não é verdade? Nós estamos aqui impedidos de novo de abrir as igrejas, estamos proibidos de visitar nossos entes queridos, estamos impedidos até mesmo de uma livre circulação. É um tempo difícil, sim ou não?
temos que cuidar dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos irmãos que estão no grupo de risco. Nós temos que cuidar da nossa própria saúde. Estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade? E quais são as atitudes que nós temos que tomar diante desses obstáculos que têm se levantado contra a nossa vida? Nós precisamos, amados, exercer a nossa fé. Nós precisamos olhar para a vida de Abraão agora, para aquilo que Abraão nos ensinou, já que Abraão, ele é o pai daquele que não tem fé, e eu e você estamos aqui servindo a Cristo Jesus porque nós cremos, nós acreditamos. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. E agora nós não precisamos observar uma outra visão que não seja a visão de Abraão, porque estamos passando dias difíceis. Nós estamos vendo irmãos nossos impedidos de abrir os seus comércios. Nós estamos vendo nossas crianças sendo impedidas de ir para a aula. Nós estamos vendo coisas que nós nunca imaginamos ver antes. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil? Sim. Então é tempo de nós manifestarmos a nossa fé agora, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Lembra que Deus falou para Abraão? Toma teu filho, teu único. Era algo que ia custar para ele, que ia pesar. E talvez a situação que você está vivendo agora, ela está sendo muito difícil para você, ela está pesada demais para você. Então, meu amado, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, manifesta a tua fé. A fé manifestada no tempo difícil, ela gera milagre. Até a fé manifestada em tempos difíceis, ela move o impossível de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Que posicionamento nós temos que tomar nesses tempos que nós estamos passando? Nós temos que ter uma fé obediente à palavra de Deus. A fé de Abraão, ela era obediente à palavra de Deus. Porque quando o Senhor falou para ele assim: olha, Abraão, sacrifica, Abraão se levantou de madrugada para poder sacrificar. Ei, meu amado, quando eu olho essa passagem na Bíblia dizendo assim que Abraão, ele se levantou de madrugada e se preparou para aquela situação, eu vejo Deus falando comigo e Deus falando contigo: ei, levanta de madrugada e se prepara, levanta de madrugada para ir ter com Deus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, seja obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela trabalha a nosso favor. A palavra de Deus, ela traz vitória, ela traz bênção, ela traz direção para aquele que é obediente. E a fé de Abraão, ela era assim. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, eu tenho fé, e Deus está falando, faz assim, faz desse jeito. Aí ele fala assim: olha, eu não sei, eu estou sentindo que isso, e aí de repente vem Deus usando o homem de Deus e fala: meu filho, toma esse posicionamento, faz dessa maneira. E o crente está lá, é desobediente, e muitas das vezes a desobediência ela traz prejuízo. Se Abraão ele tivesse tentado poupar a vida do seu filho, talvez ele não tivesse essa história narrada aqui na Bíblia para nós conhecer. No tempo difícil, que tipo de fé nós temos que ter? O que nós temos que fazer? Qual é a atitude que nós temos que tomar? Nós temos que ter uma fé cheia de esperança. É olhar para essa situação e acreditar que Deus ele está no controle de tudo e que vai passar, tudo isso vai terminar, que Deus está preparando o melhor para o seu povo, que Deus está no controle de tudo, e daqui a pouco Deus vai girar a chave e vai falar assim: olha, basta, chega, dias melhores estão por vir. O melhor de Deus ainda não chegou na tua casa, mas vai chegar. De repente você olha e fala assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, a minha empresa está fechada, eu não estou vendendo nada. Fica tranquilo, de repente Deus move o sobrenatural, Ele vai fazer algo acontecer. Mas meu irmão, tenha uma fé cheia de esperança, tenha esperança, confia, Deus está no controle de tudo, querido.
está no controle de tudo. Quando nós temos fé, nós giramos uma chave para que as coisas do alto aconteçam na nossa vida. Se nós somos filhos daquele que é o pai de quem tem fé, nós somos filhos de Abraão. Então a herança de Abraão para as nossas vidas é fé, uma fé inteligente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino o coração de Abraão subindo para aquele monte, né? A lenha, o fogo, o cutelo, e o menino ali do seu lado. E o menino faz ainda a pergunta: e agora, papai? O que vai acontecer? Cadê a oferta de Deus? E Abraão, lá dentro do seu coração, o coração apertou naquele momento daquela pergunta. Talvez foi o Espírito Santo de Deus que usou o menino para falar naquela hora. Fala assim, pergunta para ele, vamos ver se ele tem coragem de responder. Mas a sabedoria falou e não Abraão: o cordeiro para si Deus vai prover, fica tranquilo. Então o que eu compreendo com isso? Que Deus, Ele não quer sacrifício de mim, de você, querido. Ei, querida, Ele quer obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. O desobediente sacrifica, mas aquele que obedece, ele recebe o favor imerecido de Deus, ele canta hino da vitória. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se Abraão não obedece, ele não podia contar esse testemunho quando ele descesse lá de cima, amado. Tenha esperança, continua tendo esperança, não desanima não. Talvez você está olhando para um lado, para o outro e não está vendo saúde. Fica tranquilo, porque não esteja vendo saída, mas fique tranquilo, porque a tua porta de escape, ela vem lá do alto, é Jesus, é o Senhor Todo-Poderoso. Não perca a tua esperança, não perca a tua fé, permanece firme, o Senhor está no controle de tudo. E nesse tempo de crise nós precisamos ter uma fé perseverante. A palavra de Deus diz que Abraão, ele estendeu a mão, ele pegou o cutelo, ou seja, a faca, a fim de sacrificar o menino. Ou seja, o que Deus falou para ele: Abraão, sacrifica, e ele tomou o posicionamento. Ele falou assim: eu vou obedecer a voz do Senhor. O que eu entendo por isso? Que Abraão, ele procurou ir até o fim. Ele ia até o fim. E Deus conhecia o coração dele, porque Deus conhece o meu coração e Deus conhece o seu coração. O Senhor conhecia o coração de Abraão e sabia que ele estava disposto a entregar o seu filho em sacrifício a Deus. Ele era tudo o que ele tinha, o algo mais precioso que ele tinha naquele momento foi o que Deus requereu dele. Não se preocupe, não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Quando o Senhor, ele observou o tamanho da fé de Abraão, ele falou assim: ei, Abraão, pare, não faça mal não ao menino, não faça. Eu sei que você me ama, eu sei que você é fiel, que você é obediente. E de repente Abraão agora olha do lado e ele vê um cordeiro. É interessante isso, os mistérios da palavra de Deus e daquele homem, daquele que tem fé. Na subida do monte, quando o menino Isaac pergunta para o seu pai aonde estava o cordeiro para o sacrifício, aquele homem fala assim: fica tranquilo que para si cordeiro Deus vai prover. E agora, quando ele cumpriu o propósito de Deus, o Senhor havia preparado o cordeiro estava ali do lado, e ele então sacrificou a Deus, e desceu o monte abraçado com a sua vitória, abraçado com o teu filhinho, e entregou o filho com saúde para a mamãe. É interessante, se nós lemos a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 19, a palavra de Deus vai dizer assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão, ele acreditou que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus, ele era poderoso até mesmo para fazer o menino reviver, ou seja, para que o menino ressuscitasse. Mas ele acreditou que ele iria ser abençoado.
Ele acreditou que Deus ia fazer algo para poder abençoar a vida dele, e ele permaneceu na palavra. Meu querido, minha querida, permaneça firme na palavra de Deus. O Senhor é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de tribulação, se as coisas começaram a dar errado, você precisa continuar mantendo a sua fé viva. Uma fé que se manifesta em tempos difíceis. Está tudo difícil, mas eu continuo tendo fé. Uma fé que seja obediente à palavra de Deus. E uma fé que tenha esperança. E acima de tudo, que a sua fé seja perseverante. Amém? Não desanime. Deus está no controle de tudo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero orar junto com você. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, o nome do Teu Filho Jesus, Pai querido e amado, mais uma vez nós louvamos ao Seu nome. Senhor, meu Deus, aonde esta palavra tem chegado nesta noite, aonde, Senhor, esse serviço, Senhor, ele tem alcançado, as pessoas que estão ouvindo, Senhor, essa palavra nesta noite, talvez elas tivessem a sua fé abalada, desmotivada, muitas até já tenham perdido a tua fé, mas, Senhor, com a tua palavra ministrada dessa noite, eu profetizo uma fé, Senhor, viva, eficaz, poderosa sobre a vida da tua igreja. Que o Senhor possa transformar, Senhor, a derrota em vitória, o choro em riso, que o Senhor possa devolver a alegria, Senhor, na vida dessas pessoas. E aonde, Senhor, não há saída, que o Senhor possa preparar uma porta para que o teu filho sua filha seja ricamente abençoado pelo poder do teu Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. E a Ti nós pedimos, Senhor, aviva, Senhor, a nossa fé e nos enche de Tua graça e de Teu poder, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Uau! Que culto abençoado, que palavra abençoada entra no nosso interior e nos renova a cada dia. Estenda sua mão assim. Eu digo: o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: amém. Eu digo: então vá e seja tu uma bênção. Deus abençoe e até domingo, em nome de Jesus.